filho do senhor João Máximo e dona Shirley Máximo, nascido dia 4 de outubro, pai da Fernanda e marido da Lara, médico graduado pela Universidade Federal do Amazonas, cirurgião geral, doutorado em bioética pela Universidade de Porto, em Portugal, pós-graduado em cirurgia geral, medicina do trabalho, medicina legal, bioética, segurança pública e direitos humanos. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Fernando Máximo. Doutor, o seu currículo ele é muito mais extenso do que eu consegui ler aqui. Então, do seu currículo, eu tenho pelo menos duas aptidões aqui que você tem, ou ofício, ou funções que você exerceu, que eu acho que é interessante, que pouca gente sabe. Primeiro é que você é oficial médico da reserva do Exército Brasileiro. Fui médico, fui cirurgião do Exército, me orgulho muito disso. O tempo que a gente passa no Exército é muito bacana, hierarquia, disciplina. Eu acho que Israel é uma nação muito rica, apesar de ser um país pequeno, um país que praticamente todo é deserto, não tem água praticamente, mas é um país muito rico. Primeiro que é a terra de Deus, é a terra sagrada, né, a terra do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que eles são muito batalhadores, muito trabalhadores, mas eles têm uma característica importante, lá todo mundo serve o Exército, todos os homens servem 3 anos o Exército, as mulheres 1 ano. Querendo ou não, tem gente que vai ser contra, que vai ser a favor, mas isso coloca a pessoa para andar mais na linha, chegar no horário, respeitar a hierarquia, disciplina, né, dar valor em pequenas coisas, saber que pode se esforçar mais, pode batalhar mais, saber que o nosso limite é muito além daquilo que a gente imagina. Então são coisas que eu aprendi também no Exército Brasileiro e que eu acho que é bom para tudo que é jovem. Eu já servi o Exército como médico, como cirurgião, então fui cirurgião do Exército Brasileiro com muito orgulho de ter servido a nossa pátria dessa forma. A minha experiência no Exército é um pouco diferente da sua. Eu servi num tiro de guerra. Quem serviu, quem conhece, quem esteve dentro do Exército deve saber o que é tiro de guerra. Tiro de guerra é você serve o Exército somente fora do seu horário de expediente normal. A gente começava era das 5 da manhã às 8. Então a gente, depois desse período, a gente levava a nossa vida normalmente. Eu servi no TG 04018, a subscrição era de Juiz de Fora, lá em Minas, na cidade de Teófilo Otoni. E eu posso testificar, com essa pouca experiência, são só 6 meses, que tudo isso que você falou é verdadeiro. Muita coisa que eu carrego, que eu trago, eu aprendi nesse tempo lá. É muito verdade isso aí. Ô, deputado, aqui no seu currículo também, eu falei da sua parte como cirurgião do Exército, mas tem uma outra função que você exerceu também, que eu acho que no mínimo ela é curiosa e deve trazer algumas curiosidades, algumas coisas interessantes que o público talvez queira saber. Até eu estou curioso para saber de o que é. Então vamos lá. Aqui o seu currículo diz que você foi perito médico legista da Polícia Civil de Rondônia. Eu sou perito médico legista, né? Sou concursado da Polícia Civil do Estado, né, de Rondônia, é o mesmo status de delegado desde 2012. Então eu sou policial, sou perito médico legista da Polícia Civil de Rondônia com muito orgulho também. Também sou concursado da Secretaria de Estado da Saúde. Então sou concursado 2 vezes pelo Estado, né, mantenho esses 2 cargos, mantenho essas duas funções. De cirurgião, trabalhei 9 anos no Hospital João Paulo II e sou perito médico legista também da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Vamos voltar aqui um pouco mais. Eu não citei lá em cima que você veio de um outro estado, você está erradicado aqui em Rondônia já há alguns anos. Como foi sua infância? Como foi a sua adolescência? Conta pra gente isso aí. A gente quer saber um pouco mais da sua vida pessoal também. Nós vamos falar do seu trabalho lá na Câmara Federal, mas nós queremos saber um pouco da sua vida pessoal também. Vamos lá, vamos para cima. Então, vim de uma família bastante pobre, né, de uma família de pessoas muito trabalhadeiras, de pessoas que realmente se dedicavam muito, que passaram muitos princípios para a gente, um lar cristão, mas vim de família pobre, estudei em escola de ensino público praticamente a minha vida inteira, só nos 2 últimos anos do ensino médio que, pela nossa dedicação, graças a Deus, a gente conseguiu uma bolsa numa escola um pouco melhor, mas estudei em escola pública, escola de ensino público do interior do estado, né, sempre quis ser médico, né? Na verdade, quando eu nasci, meus pais falaram, esse aqui vai ser o nosso médico. Muita gente não acreditava nisso, muita gente duvidava, porque a gente vinha de família pobre, não tinha muita condição,
Mas eu comecei a crescer, e as pessoas, com 5, 6 anos de idade, as pessoas perguntavam, você vai querer ser o quê quando crescer? Eu falava, médico. E eu acredito muito na Bíblia, né? A Bíblia fala que da nossa boca pode sair bênção ou maldição. E meus pais me abençoaram, dizendo que eu era médico, incentivando. E eu fui crescendo com isso. Depois, Dilton, meu irmão, que é o Cauã, da dupla Kleber e Cauã, ele teve uma doença, que é a toxoplasmose, uma doença que advém das fezes dos gatos. E ele acabou tendo uma forma grave da doença, ficou internado. E minha mãe ficou lá um tempo com ele, mas minha mãe precisava trabalhar. E eu era criança na época, e naquela época podia, né? Pelo menos lá no interior, cidade pequena. Eu acabei ficando, acompanhando meu irmão alguns dias no hospital. E algumas coisas eu me lembro. Uma delas era comida sem sal, né? Que vinha para ele e vinha para mim também. Eu acabava comendo ali a comida sem sal do hospital, eu lembro disso. E depois que eu fiquei acompanhando e olhando ali o tratamento dos médicos, como é que eles atendiam as pessoas, os enfermeiros, etc. E aí aquela história de que vai ser médico, eu olhei e falei, rapaz, acho que eu quero ser isso mesmo, esse negócio é legal aqui, ó, cuidar das pessoas, faz curativo, dá um remédio, alivia a dor, tira a febre, né? Porque meu irmão sentia dor, tinha febre e tal, o médico ia lá, passava um remédio, conversava, melhorava, então, falei, acho que eu quero ser esse negócio mesmo. E continuei sonhando com isso, né? Continuei sonhando com ser médico. Mas quando eu cheguei no 9º ano, eu tive dificuldade em matemática. Eu nunca reprovei na escola, mas eu passei com nota que eu não queria passar, eu queria passar com a nota melhor. E aí, naquela época, eu falei, poxa, a gente falava 8ª série na época, né? Hoje fala 9º ano. Eu estou indo para o ensino médio e eu preciso saber matemática, porque eu quero fazer medicina. Eu preciso passar na Universidade Federal porque a minha família não tem condição de pagar particular. A federal é muito mais difícil de passar. Então, eu preciso estudar bastante. E aí eu comecei, chegou no fim do ano, da 8ª série, ou seja, do 9º ano, eu conversei com alguns colegas que eram bons em matemática, 2 colegas, e com uma professora, e perguntei o que eu tenho que fazer para aprender matemática. E eles falaram a mesma coisa, tem que repetir. Matemática é repetição de exercício. Repete um exercício 1, 2, 5, 10, 20 vezes, mesmo que você já saiba a resposta, repete o exercício, vai treinando até você ficar bom. E eu passei as férias inteiras da 8ª série, ou seja, do 9º ano para o 1º ano, do ensino médio, resolvendo exercícios de matemática. E olha que interessante, quando eu passei para o 1º ano, no 1º ano eu fui um dos melhores alunos da turma em matemática. E eu acabei no fim do ano dando aula particular para algumas alunas da turma que ficaram de recuperação, que estavam com notas ruins, e elas, obviamente, para não pagar um professor particular, elas resolveram pedir para eu dar aula para elas, né? E eu acabei ganhando um boné para isso, lembro até hoje, né? Um boné que eu ganhei de presente. Eu fiquei super feliz de ter ganhado um presente, e elas ficaram super felizes que todas elas passaram de ano, né? Isso no 1º ano, ou seja, do 9º ano para o 1º ano eu me tornei de um aluno médio, não reprovei, então não pode dizer que era tão ruim, mas um aluno médio para um aluno bom. No 2º ano eu fui um dos melhores alunos da escola, no 3º ano um dos melhores alunos do estado, fui para a Olimpíada de Matemática. E aí chegou no vestibular, graças a Deus, aos 17 anos, fiz meu primeiro vestibular para medicina já e passei na primeira vez que eu prestei, na Universidade Federal. E tirei 10 em matemática, tirei 9,5 em física, tirei 9 em química, porque matemática, física e química estão muito ligadas, né? Tem muita coisa ali que é incomum. Geralmente quem é bom em matemática acaba indo bem nas demais também. Isso já me deu um salto muito grande lá na frente e consegui ser aprovado no primeiro vestibular de medicina que eu prestei aos 17 anos. O que foi um divisor de águas na minha vida, na vida da minha família, né, daquela situação de dificuldade financeira. Ter passado numa federal, que não tinha preocupação, foi ralado, 6 anos ralando na faculdade, morando em república, né, com muitas dificuldades, mas graças a Deus conseguimos nos formar em medicina, tendo que trabalhar para ajudar meus pais, né, tendo que trabalhar também para ajudar a me manter na faculdade, mas consegui me formar graças a Deus, né, em medicina. Fiz minha primeira especialização em cirurgia geral, faço cirurgia videolaparoscópica, né, e aí comecei a fazer outras especialidades, outros cursos, etc. Passei em alguns concursos, né? Hoje eu tenho 2 concursos públicos. O médico pode ter 2, né? Médico, profissionais de saúde e professor podem ter 2 concursos públicos. Então, mantenho esses 2 concursos da Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Saúde, do Estado de Rondônia. Passei em 11 concursos, na verdade, né? Passei em alguns outros estados, inclusive. Passei no Amazonas, passei no Acre, passei em vários lugares. E dos 11 passei em concurso federal do INSS, fiquei 3 anos no INSS, acabei saindo para entrar na polícia,
né? E hoje eu sou realizado do ponto de vista profissional porque eu faço o que eu gosto. Sou cirurgião, sou médico legista, sou policial, né, por isso, sou professor, dou aula em faculdade de medicina e tem esses 2 cursos dos Estados Unidos, do American College of Surgeons, que é o Advanced Trauma Life Support, que é suporte avançado de vida no trauma, para médicos, que eu viajo o Brasil inteiro dando aula. Tive um mês atrás em Campinas, São Paulo, a Unicamp me contratou lá para dar uma aula para médicos. Estou indo agora para Goiânia, também contratado para dar aula para médicos. Viajo o Brasil inteiro. Então sou realizado do ponto de vista profissional. Então essa é a história, lá de trás até o vestibular. E eu tinha alguns medos, que a gente pode falar daqui a pouco, quando você vai para o intervalo agora. Não, vamos para o intervalo. A gente vai para o intervalo, eu queria falar de alguns medos que eu tinha que eu venci. Que ótimo, que bom, que bom. Eu sei que vai ser muito, muito proveitosa essa entrevista de hoje. Doutor, você sabe que um dos nossos patrocinadores é a MS Planificação, né? E o senhor Virgílio, ele mandou um abraço para você, tá? Ele disse que foi no seu encontro lá em Guajará, só que ele falou que você estava parecendo um astro, que estava rodeado de pessoas ao seu redor e ele não conseguiu falar com você. Ele mandou um abraço, mandou dizer também que a consideração que você tem por ele é recíproca e verdadeira, tá? E está feliz de você estar aqui com a gente. Ah, que bacana, seu Virgílio, um forte abraço. Que pena que não deu certo a gente se encontrar. Eu falei para ele que estava indo para Guajará, passei o local que a gente estaria. Eu nem sabia que ele tinha ido até o local, mas muito obrigado. Deus continue abençoando abundantemente o senhor e a família. Então nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com RTN Revista. Estamos de volta com a RTN Revista, a revista RTN. O entrevistado de hoje é o doutor Fernando Máximo. Doutor Fernando, o papo tá bom e eu sei que vai melhorar mais ainda, tá? Nós temos muita coisa para falar, nós temos para falar aqui. E vamos falar de uma coisa mais amena aqui agora. Depois a gente volta para os assuntos mais polêmicos, mais talvez até um pouco mais pesados. Nós vamos falar de amenidade. O seu pai, o senhor João, ele é primo do cantor Ângelo Máximo, não é isso? É verdade, meu pai é primo primeiro do Ângelo Máximo. Para quem não sabe, o Ângelo Máximo é um cantor da década de 1970, 1960, fez muito sucesso naquela época, eu acompanhei muita coisa dele. E além de seu pai ser primo do Ângelo Máximo, você é irmão do Cauã, que faz parte da dupla Kleber e Cauã. Você recebeu algum desses dons também, dons da música? Rapaz, as pessoas perguntam isso pra mim, né? Por que você não canta com seu irmão? Eu falei, primeiro porque eu não sei cantar, né? Não tem esse dom. Na família, algumas pessoas cantam, né? A minha irmã canta muito bem, né? Fazia dupla com meu irmão quando era criança, depois ela acabou crescendo, passando em concurso, acabou não cantando mais. Mas a minha irmã canta muito bem, meu pai também é afinado assim tal, mas cantar profissionalmente hoje é meu irmão, o Ângelo Máximo, que já é mais antigão, né, da idade do meu pai, já está meio aposentado, na verdade está aposentado, vive muito bem, tem um patrimônio muito grande, mexe com alguns comércios, mexe com o comércio de algumas coisas, e nós não tivemos muito contato com ele. Assim, a família do meu pai também era muito pobre, e eles saíram de Minas Gerais, o Ângelo foi para São Paulo, o pai do Ângelo foi para São Paulo, meu avô, que é irmão do pai dele, veio para Goiás, foi para Goiás e acabou que a gente não teve muito contato. A gente veio ter contato muito tempo depois. Eu já era adulto, já estava formado, já quando meu pai fez contato com eles, e aí, pô, somos primos e tal. Hoje eles têm contato, é um contato próximo, meu pai com ele, mas durante muito tempo não. E o Cauã é meu irmão, né? Esse é meu irmãozão. Grande cantor da dupla Kleber e Cauã. Pena que vocês não trouxeram violão, senão a gente ia encerrar essa entrevista de hoje com... Eu sei, eu já vi, não tenta esconder não, que eu já vi, você canta sim. Eu? Você, quem quiser procura, tem vídeo no YouTube, tem vídeo procura a página do Dr. Fernando. Qual que é o seu Instagram? @Dr Fernando Máximo 007. @Dr de doutor, @Dr Fernando Máximo 007. De vez em quando a gente tenta
cantar alguns hinos, né, da igreja. Mas você falou que conhece o Ângelo Márcio, canta a música dele aí, vamos lá. Primeiro que eu não sei cantar. Segundo, que quando o Ângelo Márcio fez sucesso, eu era criança. Se você colocar 5 músicas aí e falar qual que é deles, talvez eu acerte. Agora, para eu lembrar qual que é uma música dele, agora eu não lembro, não. Mas já que você tocou, já que você fez esse desafio a mim, eu transfiro ele para você. Eita, meu Deus do céu. Não, eu não sei cantar não, cara. Assim, eu lembro algumas músicas dele, né? Depois que meu pai começou a falar pra gente, tem uma que é assim: meu domingo alegre vai ser, pois pretendo passar com você. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Yeah, 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 que dia feliz. Vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Yeah, 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 que dia feliz. Essa é uma das mais famosas. Essa você conhece, né? Conheço, com certeza. Eu vou repetir aqui o Instagram do Dr. Fernando. DR Fernando Máximo 007. Arroba Desculpa. É arroba DR Fernando Máximo 007. É isso aí. Eu tinha falado errado, né? Eu falei foi o e-mail, né? Não. É porque nós vamos colocar nos caracteres. Ah, tá bacana. Então é por isso que o rapaz pediu para repetir. Ô, Fernando, eu ia pedir para você encerrar essa nossa entrevista de hoje cantando. Eu até tinha pedido pro Ítalo, vê com o doutor se dá para trazer um violão pra gente... Tem um violão aí? Não, se tiver, a gente canta um hino aqui agora. Tem um violão lá no carro? Não tem? Aí no estúdio não tem, não? Não tem. Aqui, infelizmente, Meu Deus não do céu, tem. que pena. Não tem, que pena. Vamos fazer um dueto aqui em viva voz aqui. Tá certo. Tá ok. Então... Vamos fazer uma dupla aqui nós dois cantando aqui. Se for a música... Só voz, sem violão? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu prezo muito pela minha audiência. Por isso, eu não vou cantar. Então você deveria também não me pedir pra cantar, não. Não, você é diferente. Você atrai multidões. Eita, pau. Cada um atrai por um motivo, né? O Kleber mesmo, o Cauã, o irmão do Dr. Fernando, a gente sabe que quando ele chega aqui, todo mundo ali rodeia e tal. Mas o Dr. Fernando também, eu já tive a oportunidade. Inclusive, eu quero contar uma situação que eu já contei para você, eu quero que o nosso telespectador também saiba. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com o Dr. Fernando e realmente ele é tratado aí no interior de Rondônia como um verdadeiro astro. Todo mundo pede para tirar foto, todo mundo pede para conversar, para bater papo. Em algumas oportunidades que eu tentei acompanhar, não dá para acompanhar, ele some. Eu fico muito feliz com isso, sabe, Dilton? Não é querendo aparecer, nem querendo me vangloriar, mas é de ver o carinho das pessoas com a gente, o reconhecimento, a consideração que as pessoas têm e a confiança que têm no nosso trabalho, né, especialmente durante a pandemia. Então, essa gratidão, essa sensação das pessoas chegarem para mim e falar assim: eu vi você se matando de trabalhar, dedicando a sua vida para salvar outras vidas durante a pandemia. Então, esse reconhecimento do trabalho que nós fizemos, que você acompanhou e sabe que nós fizemos, esse reconhecimento ele é muito importante. Eu gosto muito disso, né, das pessoas chegarem e falarem. Eu já tive dezenas de casos de pessoas que vieram falar. Inclusive, teve um rapaz esses dias que eu fiquei pasmo. Ele chegou para mim e falou: eu quero te agradecer porque a minha mãe estava com Covid-19 grave e você acompanhou ela até o avião, embarcou ela, estava sem leito de UTI na época, estavam os leitos esgotados em Porto Velho, e você mandou ela para o Mato Grosso do Sul. E ela foi muito bem tratada no Mato Grosso do Sul, né, passou alguns dias internada lá, e nós realmente mandamos vários pacientes para o Mato Grosso do Sul. E fiquei muito feliz porque nós demos a assistência adequada para minha mãe. Né? Apesar de não ter o leito aqui, você encaminhou para fora, um hospital muito bom lá no Mato Grosso do Sul, né? Bons profissionais, e eu feliz, né? Querendo saber como é que estava a mãe dele. Ele falou assim: infelizmente minha mãe acabou falecendo. O chão saiu para mim. E ele grato, que apesar da mãe ter falecido, nós mandamos para o Mato Grosso do Sul, ficou lá internado uns 30 dias, e acabou que no fim ela não resistiu. Mas olha como é que pode, né? Mesmo não tendo o desfecho que nós queríamos, eu fiquei chocado quando ele falou. E ele emocionado, e eu também,
né? Mas ele grato por nós termos feito tudo que podíamos fazer, termos nos dedicado, segundo ele, e obviamente eu não lembro, porque era muita coisa, mas segundo ele, eu fui com a mãe dele na maca até a porta do avião, colocamos no avião, os bombeiros levaram para o Mato Grosso do Sul. Realmente isso aconteceu várias vezes a gente foi até o avião, levou pacientes e encaminhou esses pacientes. Mas a gratidão das pessoas de nós termos feito o que podíamos fazer, apesar de termos perdido algumas vidas, como no mundo inteiro se perdeu, nós lutamos muito para salvar. Seja na época que tinha vacina fazendo vacinação, seja na época que tinha testagem rápida fazendo testagem, seja ampliando leitos de UTI, seja estando dentro das UTIs, ajudando a cuidar das pessoas. Então a gente, pelo fato da gente ter se dedicado, ter ido para o interior, ter andado nas cidades, viajava de madrugada, chegava, corre, resolve, ajuda, né, as pessoas reconhecem, eu fico muito feliz. Essa é a gratidão das pessoas. É a gratidão de querer falar com a gente, porque a gente trabalhou muito, a gente ajudou. E agora já numa nova fase, né? A gente está defendendo bons projetos lá na Câmara dos Deputados, temos bons projetos já aprovados na Câmara dos Deputados, outros projetos para serem aprovados, né? Estamos não deixando aprovar aqueles projetos ruins para a sociedade brasileira também. Então esse trabalho na Câmara dos Deputados agora já é um segundo momento que as pessoas também têm confiado, têm agradecido, e eu fico muito feliz com isso, de poder estar honrando o voto de cada um dos rondonienses que votaram. Afinal de contas, foram 85.604 eleitores, 85.604 votos, né? Eu fiquei muito feliz com isso, deputado mais votado, Deus nos colocou nessa posição de honra, graças a Deus. Né? Aí tem algumas imagens mostrando, da época da pandemia, a gente fazendo um drive-thru de testagem rápida da Covid-19, aí no momento que muita gente queria ficar em casa, com medo da doença, nós não tínhamos essa opção. A gente tinha que ir para o fronte de batalha e lá estávamos, tratando, cuidando das pessoas, né, salvando vidas. E então, hoje nós estamos numa fase diferente, mas também as pessoas são gratas e eu fico muito feliz com isso. É impressionante. Quando passou a eleição, eu fui aos 52 municípios do estado de Rondônia, agradecer, porque eu tive voto em todos os municípios e nos distritos. Então eu fui em todos os municípios e na maioria dos distritos, logo depois da eleição, para agradecer os votos. Né? E volto agora nos municípios, levando emendas, levando recursos, levando projetos, e sou muito bem recebido. Eu fico muito grato nos 52 municípios, onde eu chego, na padaria, no restaurante, em tudo que é lugar, a gente é bem recebido. Eu dou graças a Deus por isso, agradeço ao povo de Rondônia, agradeço a você que está nos assistindo, que nos dá esse voto de confiança. Muito obrigado. Um abraço ao Coronel Jefferson, ele está de olho na gente aqui, viu? Coronel Jefferson, atual secretário de Saúde, né, já está há 1 ano e meio na pasta aí. Antes dele e depois de mim teve a Semaira, também foi secretária de Saúde, que passou 8 ou 9 meses. Né, e agora já tem o Coronel Jefferson há 1 ano e meio, frente à Secretaria de Estado da Saúde, trabalhando e batalhando para tentar fazer uma saúde melhor para o povo de Rondônia. Né? A saúde de Rondônia é um desafio, né? E pelo menos os secretários que eu conheci primeiro o doutor Fernando Márcio, depois também tenho um bom contato com a Semaira e também com o Coronel Jefferson. E eu vejo assim com muita gratidão que são pessoas competentes e pessoas que têm de fato intenção em resolver o problema da saúde do estado de Rondônia. Que não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Eu tenho algumas pessoas me fazendo algumas perguntas aqui. Manda. Vamos lá, vamos falar da área da saúde. Várias pessoas me perguntaram. O Coronel Carlos, da PM, ele perguntou, mas o Wellington Guedes também me fez essa pergunta. E várias outras pessoas me perguntaram. Manda. Como que está a situação? Eu sei que você já está um ano 3 anos quase. Não, fora da quase 3 anos, 28 meses. 28 meses, 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses fora da Secretaria de Saúde. Mas você tem alguma notícia, tem alguma posição, sabe como que anda a construção do hospital de urgência de Rondônia? Então, as pessoas têm me perguntado muito isso. Mas por que a obra... O que está acontecendo com a obra? Eu não consigo dar informação para e passo do que está acontecendo. Afinal de contas, tem 28 meses que eu saí da Secretaria de Saúde. Eu fui secretário até março de 2022, nós já estamos em agosto de 2024. Naquela época, nós fizemos um processo licitatório, uma empresa ganhou, um consórcio, começou a trabalhar, começou a fazer a obra, mas depois tiveram algumas paralisações. Teve uma paralisação porque a Prefeitura de Porto Velho acabou embargando a obra, licenças, cancelando algumas licenças, depois aí ganharam na justiça, a obra voltou, depois a prefeitura embargou de novo,
né, a obra, parou de novo, aí depois entraram na justiça de novo, acho que já ganharam novamente. Então eu não consigo estar acompanhando para e passo a obra, porque até não tenho todas as informações mais, porque eu não sou secretário. Né? Como eu disse, depois que eu saí da Secretaria de Saúde, nós tivemos uma secretária que ficou 8 ou 9 meses, e agora já tem um secretário que está há mais 1 ano e meio. Ou seja, já tem praticamente 2 anos e meio, tem 28 meses que eu saí da secretaria, então eu não consigo ter esses detalhes de como está a cada dia a obra. Mas o que eu posso dizer é que na nossa gestão nós trabalhamos muito intensamente, apesar de estarmos em pandemia, trabalhamos muito intensamente para que conseguisse andar o processo burocrático, fazer o processo estatório e começar ali a execução. E agora eu não tenho essa informação detalhada do para e passo como está. É claro que eu peço informações, né, para a secretaria, mas não consigo acompanhar todos os dias. Quando eu estava na secretaria, todo dia a gente tinha uma reunião e a gente acompanhava para e passo. Então está respondido aí, o Fábio Richard, também foi um que fez essa pergunta, está respondida a situação. Ele, de fato, fica complicado, depois que sai da secretaria, você responder por ela, não é verdade? Então um abraço para o Carlos. Fábio Richard? Fábio Richard, para o Carlos, Coronel Carlos, e o outro que você falou foi A pergunta do Wellington é outra. Wellington. O Wellington está perguntando aqui se você tem alguma notícia a respeito do anel viário de Porto Velho. Se você sabe alguma coisa, se tem algum avanço, se vai sair, se não vai. Esse anel viário ele é extremamente importante. É muito importante. Tem algumas melhorias que vão acontecer, né? Algumas melhorias e algumas dificuldades também. Algumas pessoas não sabem, mas a BR-364, houve uma promessa do atual governo federal de que ela seria duplicada. Agora vieram com a história de que vai duplicar 100 e poucos quilômetros de Porto Velho até Vilhena. Então, de 700, vão duplicar 120 aproximadamente. E tem um detalhe. Você sabe quanto que é o pedágio? Estou falando em primeira vez isso aqui. Quanto que é o pedágio de Vilhena até Porto Velho? Quem sai, a família vem de Vilhena, passear em Porto Velho e volta. Sabe quanto que fica o pedágio para vir e voltar de Vilhena? Eu ouvi falar, um carro de passeio? Eu acho que R$70, é isso? R$210. O cara vai pagar 420 e de Não, volta. 210 e de volta. 210 e de volta. R$105 para vir, R$105 para voltar. Então a família que sai de Vilhena, vamos passear em Porto Velho, vem, R$210 vai pagar. E aí tem um pedágio previsto para ficar entre Porto Velho e Candeias, que eu questionei também, falei, meu Deus do céu, que absurdo isso. Imagina quantas pessoas estudam em Porto Velho e moram em Candeias, que tem que vir e voltar todo dia, quantas pessoas trabalham em Porto Velho. Detalhe, até o pessoal que mora em Porto Velho ou que está em Porto Velho para tratar no Hospital de Amor ou para se tratar no Hospital Santa Marcelina vai pagar o pedágio na ida e na volta, e é R$19 para ir, R$19 para voltar. Esse pedágio aqui entre Porto Velho e Candeias que estão querendo colocar. E não se fala do anel viário. Tá entendendo? Não tá. Esse anel viário vai sair, né? Ainda, se fizer ainda mais essa questão da privatização, de cobrar pedágio, isso vai sair, mas já era para ter saído há muito tempo. É uma obra que já era para ter sido concluída. Né? Tanto que o pessoal do Hospital Santa Marcelina, no Hospital de Amor, sofre com poeira ali. O tanto que o cidadão de Porto Velho sofre com trânsito mais congestionado, com destruição, né? Estragando as vias, porque os caminhões têm que passar no centro da cidade. Os caminhoneiros sofrem, têm que pegar trânsito, porque a estrada por lá é muito ruim, muito buraco. Né? Alguns se arriscam a passar por lá. Mas precisa realmente, urgentemente, asfaltar esse anel viário. Isso é fundamental para desafogar o trânsito, para não deixar estragar tantas vias. Agora, a privatização eu acho que é importante, eu acho que tinha que duplicar a BR inteira. Né? Eu acho assim, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, as pessoas criticam. Né? O ideal era que nós não pagássemos pedágio, tivesse duplicado a BR e não pagasse pedágio. Que o tanto de imposto que a gente já paga. Mas já que vai privatizar para cobrar, pelo menos duplica a BR inteira. Sim, claro. Vai duplicar um trechinho dela e cobrar, repito, para quem vem de Vilhena para cá de carro de passeio, R$210 e de volta. Caminhão, R$1.900. Caramba, vai aumentar o preço, vai aumentar o frete, vai aumentar tudo. Frete. Quando aumenta frete, quem paga no final das contas? É o consumidor. Nós consumidores. Nós consumidores. Eu tive, a última vez que eu viajei de carro, eu passei pelo Mato Grosso. Então eu passei num trecho privatizado com o pedágio. E eu não me lembro o valor, até porque isso já faz algum tempo. Mesmo assim, a estrada estava horrível. Esburacada, sem sinalização. E ainda assim nós pagamos pedágio. Eu falei, achei um absurdo. Tomara que não aconteça isso aqui em Rondônia, né? Era o nosso sonho que duplicasse a BR inteira. Isso foi falado que seria feito, né? Mas infelizmente
Vão duplicar um trecho pequeno entre Vilhena e Porto Velho. Pequeno que eu falo que são 700, vai duplicar 120, aproximadamente. Nós vamos novamente para um rápido intervalo e já já o RTN Revista está de volta. Estamos de volta com o RTN Revista. O entrevistado de hoje é o doutor Fernando Máximo, deputado federal, médico, cirurgião e uma série de outras coisas. É difícil descrever todo o currículo do doutor Fernando Máximo. Doutor, a gente estava falando aqui, eu tinha passado aqui a pergunta. Tem mais uma pergunta, vamos continuar com as perguntas aqui do telespectador? Manda as perguntas. Tem duas aqui do Azamor. Pastor Azamor, talvez você conheça, ele é conhecido aí no meio aí. Deixa eu ver se eu acho. A primeira pergunta que o pastor Azamor fez. A audiência tá boa, hein? Um monte de pergunta chegando. Tem bastante pergunta. Tem pra bastante cima. Pergunta. Não vai dar para responder todas, infelizmente. Mas já que eu peguei aqui a do Azamor, eu acho perguntas interessantes. Vamos lá, é polêmica. Pra cima. Por que você não é candidato a prefeito da cidade de Porto Velho? Xiii. Essa é polêmica, hein? Se vira. Então, meu irmão, questão partidária, né? Eu me lancei como pré-candidato a prefeito de Porto Velho. O presidente nacional do partido dizia que eu seria o candidato, me ligava, confirmava, apesar que a direção estadual não tinha interesse nisso. E acabou que na última hora preferiram um outro nome. E, obviamente, quem manda é o partido. A gente é obrigado a respeitar. O partido aqui coordena esse tipo de coisa. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. É algo polêmico, algo que eu já falei muito, até tinha prometido que não ia falar mais, mas você está me perguntando aqui. Porque a gente tem que botar uma pedra em cima disso e tocar a vida para frente, sabe? E eu digo assim, minha vida está nas mãos de Deus. Eu passei 4 meses em oração e jejum falando sobre esse assunto. Meu Deus, se for para acontecer, que aconteça. Se não for, tira. E Deus não quis que fosse dessa vez, então eu acredito nisso. Então a gente bota uma pedra. Eu tinha até falado que não falaria mais sobre esse assunto na TV, como a gente não tinha conversado antes. E você está me perguntando agora, foi exatamente isso que aconteceu. Então, era pré-candidato, o partido tirou, preferiu um outro nome. E bola para frente. Ou Deus não queria que eu fosse candidato, porque acha que eu estou fazendo um bom trabalho lá na Câmara, ou porque tem outro projeto para nós, ou porque nesse projeto talvez fosse dar alguma coisa errado, dar problema lá na frente. Então, Deus não quis, estou resolvidíssimo quanto a isso. Grato a Deus, grato ao partido, do ponto de vista de que se fez alguma coisa é porque Deus não queria que acontecesse, então a gente tem que estar feliz e continuamos trabalhando, produzindo muito na Câmara, trazendo muito recurso para Rondônia. Na última semana nós fizemos um tour aqui pelo Vale do Jamari, levamos recurso financeiro, din-din, dinheiro para a saúde de Ariquemes, um montante grande para Ariquemes. Levamos para Buritis também recursos para a saúde de Itapuã do Oeste, recursos para a saúde de Alto Paraíso, recursos para a saúde de Cujubim e recursos para a saúde de Machadinho do Oeste. Foram 6 municípios que a gente contemplou só nessa última rodada que a gente fez nos últimos dias. Mas já fizemos isso no Cone Sul, já fizemos na Zona da Mata, já fizemos na região central, já fizemos na região do Café. Então a gente está andando o estado inteiro trazendo recursos, Essa é uma das funções do deputado federal, buscar recursos de Brasília e trazer para investir no estado. E como eu sou da área da saúde, a grande maioria tem investido de recursos na saúde. Fora o recurso que eu coloquei no governo do estado. Só para a Secretaria de Estado da Saúde foram quase 25 milhões de reais em recursos que nós colocamos nesse primeiro pacote de emendas nosso para primeiro pacote de emendas que a gente teve acesso, Então já passei quase 25 milhões para a Secretaria de Estado da Saúde, fora os municípios, que a gente passou para mais de 20 e poucos municípios, a gente passou recursos também para a área da saúde. Além disso, para o governo do estado, nós passamos dinheiro para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Bombeiro Militar. O Bombeiro tem uma gratidão muito grande, porque eles trabalharam muito bem na época da pandemia junto com a gente, fazem um trabalho extraordinário, então eu tenho uma dívida de gratidão, sei o trabalho que eles fazem, passei recursos. Polícia Civil, eu sou policial civil, sei das necessidades. Para a Polícia Militar, eu sei do trabalho extraordinário que a Polícia Militar faz no estado de Rondônia. Trouxemos ainda recursos para a CAERD, para fazer. Esse ano tem um problema da crise hídrica no estado de Rondônia.
né? Todo mundo está sabendo disso, que a crise vai ser muito grave, a seca muito grave, vários municípios e distritos vão faltar água. Então nós colocamos um recurso que vai chegar a quase 4 milhões e pouquinho. 3.200 já está na conta do governo. Mais de 3 milhões e 200 já está na conta do governo para cavar poços artesianos em 18 municípios que vão faltar água e também para fazer uma adutora de água em Nova Califórnia, distrito que vai faltar. Então vai puxar água, né, de uma certa distância através das adutoras para servir aquele distrito. Então para CAERD e CEOSP. CEOSP lá do secretário Elias, a CAERD do Dr. Lauro Fernandes e do Brancalhão, né, que estão ajudando muito nesse projeto para evitar, para minimizar esses efeitos da seca no estado de Rondônia. Então, já entrou na conta, já está na conta do governo do estado de Rondônia, 3 milhões e pouco para crise hídrica, para seca, e vai entrar aproximadamente mais 1 milhão. 4 milhões 160, 4 milhões e 200 aproximadamente total. Além disso, nós colocamos também recurso, né, para outros órgãos estaduais, como por exemplo, Secretaria de Turismo, colocamos um recurso de 1,5 milhão, colocamos 1 milhão para a Secretaria de Esporte, para a CEPAT, né, Esporte, Cultura e Lazer, para a Sejusel, Esporte, Cultura e Lazer, colocamos para a CEPAT, Secretaria de Patrimônio, mais R$0,5 milhão. Isso estou falando só do governo do estado, né? Colocamos ainda para o DR R$1 milhão, também para asfalto no governo do estado. Então estamos fazendo esse papel de, além de produzir leis, de evitar leis ruins serem aprovadas na Câmara, trazendo os recursos para o estado de Rondônia. Eu estou muito feliz com isso. Muito feliz de poder ajudar o nosso estado, ajudar os nossos municípios, melhorar principalmente a área da saúde. Coloquei também para a educação, um recurso para a SEDUC, para a Secretaria de Estado da Educação. Coloquei para a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho também. Colocamos um recurso importante para reformar escolas municipais em Porto Velho. Ainda para o município de Porto Velho, nós colocamos cerca de R$1,5 milhão para comprar uma carreta para transportar calcário para as pessoas que têm dificuldade, os pequenos proprietários de terra, chacareiros, etc. Colocamos mais 1 milhão, cerca de R$1.200.000 para maquinários agrícolas para a Prefeitura de Porto Velho. Colocamos 1 milhão para a Secretaria de Educação de Porto Velho para reformar escolas. Colocamos mais quase R$2 milhões para a Prefeitura de Porto Velho, na Secretaria de Saúde, para construir um CAPS infantil. Isso é importante, viu, Dilton? Um centro de atendimento psicossocial infantil em Porto Velho, para atender as crianças com depressão, com ansiedade, com transtorno do espectro autista, com outros transtornos. Isso é muito importante para Porto Velho. O dinheiro já está na conta da Prefeitura de Porto Velho. Além disso, colocamos mais R$1,5 milhão para a Prefeitura de Porto Velho, para a saúde, para custeio, para comprar mais medicamentos para as unidades de saúde, para evitar faltar medicamentos para pressão, para diabetes, medicamentos para as grávidas, medicamentos anticoncepcionais também, né? E para manter a saúde nos postos de saúde com mais qualidade, com mais médicos, com mais profissionais, com mais medicamentos. Então, ajudamos muito a Prefeitura de Porto Velho, temos que ajudar mais, claro, mas colocamos muito recurso para a Prefeitura de Porto Velho, muito recurso para o governo do estado de Rondônia, e mais da metade dos municípios de Rondônia já recebeu recurso nosso esse ano na área da saúde, né? Principalmente na área da saúde, e eu quero atingir todos os municípios, quero ajudar todos até o fim do mandato, porque esse foi o meu primeiro pacote de emendas, né? Estou com 1 ano e pouco de deputado, então saiu só as emendas do ano passado. E já conseguimos ajudar mais de 50% dos municípios. Daqui para o fim do mandato eu vou ajudar todos os 52, porque em todos eles eu tive voto. E vou continuar trabalhando incessantemente para trazer recursos de Brasília para Rondônia, porque essa é a terra que me honrou, é a terra que me deu 85.604 votos, né? Então, não vai ter um dia desse meu mandato que eu não vou trabalhar em prol do povo de Rondônia, das pessoas, especialmente daquelas pessoas que mais sofrem, que precisam do SUS, que dependem exclusivamente do SUS para tratar da sua família, tratar da sua saúde e da saúde da sua família. As pessoas que não têm condição de pagar uma consulta, um exame, uma cirurgia particular, não têm um plano de saúde, essas são as pessoas que eu trabalho prioritariamente buscando recursos em Brasília. Vou fazer mais uma pergunta aqui do Azamor, do pastor Azamor, aí eu encerro esse bloco. Ele pergunta qual que é a expectativa da aprovação da PL da anistia do 8 de janeiro. Tem alguma expectativa em relação... Pastor Azamor, esse 8 de janeiro tem umas coisas ali bem complicadas. Eu estive lá na Papuda, visitando as pessoas, né? Gente, que tristeza que é aquilo ali. Eu acho que boa parte das pessoas quebraram a janela, quebraram uma porta, eles têm que pagar por isso. Agora, serem julgados por crimes tão graves, pegar uma pena tão alta, sem sequer uma arma de fogo ter sido apreendida, golpe de Estado, eu acho muito pesado. Nós estamos trabalhando para ajudar essas pessoas, mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque tem várias forças
que trabalham contra isso. Mas tem muita gente ali que não merece ficar 15, 17 anos preso. Pelo amor de Deus, quebrou uma janela, quebrou uma porta, tem que ser punido? Concordo plenamente, tem que ser punido, mas não com 15 anos de cadeia, 17 anos de cadeia. Não, tá tudo errado. E nós estamos tentando reparar esses erros. Não tem sido fácil, mas pode contar comigo para continuar lutando. Inclusive, essa semana, nós estávamos... Ítalo, em qual município que a gente estava, que a senhora veio falar comigo, que o marido dela estava preso? Foi em Buritis. Uma senhora de Buritis veio falar comigo, agradecer, porque eu fui lá visitar o marido dela quando estava preso. Agora o marido dela já está solto, né, está em liberdade, e eu até falei com ela, com fé em Deus, seu marido não vai ser mais preso, mas é uma coisa que corta o coração de todos nós, viu, Dilton? Nos deixa realmente muito tristes. Realmente é triste, porque a gente entende que ali tem pessoas que têm que pagar de fato, não uma pena tão pesada, mas tem pessoas ali no meio que talvez não tenha feito nada, absolutamente nada. E isso aí entristece bastante o coração da gente, a gente fica consternado, fica triste com tudo isso, com pais de família, com idosos, pessoas que a única arma que tinha na mão era a Bíblia. Era a Bíblia. É uma arma poderosa, poderosíssima. Mas para fazer o bem. Mas para fazer o bem, exatamente, é uma arma para fazer o bem. Então é difícil a gente entender, é difícil a gente aceitar essa situação. Mas vamos continuar lutando, nós não vamos desistir. Eu glorifico a Deus porque tem deputados, como o deputado Fernando Máximo, né, tem uma bancada ali de deputados que estão lutando para aprovação da PL da anistia, eu sei que tem, né, e vamos torcer para que seja aprovada, né? Já nós vamos encerrar esse bloco, mas eu quero falar de uma situação que aconteceu, que eu já contei pro doutor Fernando. Qual? Mas vamos lá, vamos falar. Eu, antes de conhecer de fato o doutor Fernando, eu ouvia falar, a gente participava de alguns grupos de WhatsApp, né, mesmos grupos e tal, você tinha uma participação pouca, mas participava. Depois você saiu para assumir a Secretaria de Saúde, e eu entendi, eu comecei a observar melhor o doutor Fernando Máximo, mas eu ainda tinha dúvida. Política, a gente sempre tem dúvida. Nunca dá para acreditar no primeiro momento. E um dia eu postei no meu status do WhatsApp, uma foto, um vídeo, não me lembro exatamente o que, com o doutor Fernando Máximo. Então uma pessoa, um conhecido, entrou em contato comigo. Você conhece ele? Falei, conheço, e você? Conheço sim, eu conheço ele de adolescente, de infância. Aí ele ligou para mim, essa pessoa ligou para mim, eu estive aqui com o pai dele, a semana passada, 2 dias atrás eu tomei café com o seu João, e aí eu fui e perguntei para essa pessoa assim, o que você acha da família dele? O que você tem a dizer? Ele falou, Dilton, aqui é uma das famílias mais respeitadas aqui na cidade. O pai dele, ele anda na rua, se ele sair para demorar 10 minutos, ele não consegue voltar com menos que 2 horas. Que onde ele vai, ele para. As pessoas querem conversar com ele. Eles são pessoas extremamente simpáticas, extremamente benquistas aqui na cidade. Falei, então posso confiar? Ele falou assim, o Dilton, pela família, pela criação, pelo que eu conheço dos pais, pelo que eu conheço dos irmãos, pode confiar cegamente. E a partir daí eu comecei a ter um pouco mais de admiração, pelo doutor Fernando. Porque além de conhecer o trabalho dele, eu tive uma referência mais profunda, uma referência que vinha, não é uma referência recente, é uma referência que vinha da infância até adolescente. Aí depois ele me mandou uma foto do doutor Fernando, estava acho que jogando vôlei de praia, alguma coisa assim, né? Vôlei de areia, estava ele, estava os dois, né? O doutor Fernando, essa pessoa que mandou para mim a foto, e também tinha uma outra pessoa junto. Eu, na ocasião, mostrei a foto do doutor Fernando, e ele gostou muito da foto. Gostei tanto assim, não. Vocês viram que eu dei um ênfase, não gostou muito da foto, né? Posso colocar? Senhor da glória, eu nem lembro direito dessa foto, eu sei que eu não gostei muito dela não, mas deixa isso pra lá. Deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Então, com essa, nós encerramos mais um bloco e já a gente está de volta
com RTN Revista. Estamos de volta com o RTN Revista. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Fernando Máximo, deputado federal Fernando Máximo, cirurgião, pessoa de excelente índole, bom papo e também cantor. Aí não. Cantores também. Esse desafio que você fez. Se eu não gostasse da minha audiência, eu ia cantar aqui, doutor. Mas você fica à vontade. Se quiser cantar um louvor... Vamos cantar um louvor no fim, então. Então, ótimo. Então vamos lá. Doutor, eu tenho uma pergunta que ela é minha, uma dúvida minha, mas eu acredito também que o telespectador também deve ter essa dúvida. Você tem uma carreira na medicina, uma carreira muito consolidada, não é verdade? Graças a Deus. Né? Você é professor, você dá aula de medicina, tem também a sua carreira na Polícia Civil como médico legista. Sim. Né? Então tem uma série de situações que nos faz ter a dúvida, por que a política? Por que você entrou? Por que decidiu entrar na política? Eu não acredito que nada é por acaso, né? Tudo tem um motivo. Mas vou voltar lá atrás um pouquinho. Há 14 anos, mais ou menos, eu faço um trabalho voluntário em Porto Velho. Atendo vários bairros, atendo em comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas e até dentro dos presídios. E alguns anos atrás, eu não sei precisar quantos anos, mas deixa eu ver que deve ter uns 8 anos atrás, sei lá, ou mais, o governador me encontrou fazendo atendimento voluntário dentro de um presídio. Na época ele não era governador, claro. Na época ele era secretário. E aí ele me perguntou, você está aqui como voluntário? Eu falei, tô. Pegou meu nome, meu contato, nós trocamos contato, e eu dava aula para o filho dele na faculdade de medicina. E aí passou, de vez em quando ele mandava uma mensagem, eu mandava uma mensagem para ele, mas ficou. Alguns anos depois, o governador ganha as eleições para o governo. E aí me liga, querendo conversar, e me chama para ser secretário. Eu falei, governador, eu não quero. Mas por quê? Eu falei, governador, hoje eu tenho 2 vínculos públicos. Sou perito médico da Polícia Civil, perito médico legista, sou ainda concursado da Secretaria de Saúde do Estado, sou cirurgião, dou aula em 3 faculdades de medicina, opero muito no hospital da Unimed, então eu tenho uma vida muito atribulada, de muito trabalho, mas estou no auge da minha carreira como médico. Ganho muito bem, não posso reclamar e tal. Então eu não tenho interesse em ser secretário. Vou ajudar o senhor no que o senhor precisar. Ele falou, não, mas eu quero que você seja secretário. Eu falei, não, mas eu não tenho interesse. Não, pensa. E aí eu comecei a orar a Deus, conversar com a minha família, pedir direcionamento. Uma semana depois ele me liga, me chama para conversar. Eu falei, governador, me coloca onde o senhor quiser. Eu posso ajudar em tudo. Posso ajudar no João Paulo. Ele, não, mas eu quero que você seja secretário, porque eu preciso de uma pessoa que seja da área, que tenha conhecimento técnico que você tem. Você é médico, trabalha no João Paulo há 9 anos. Eu preciso de uma pessoa que seja honesta. Eu conheço você, conheço sua índole, sei que você é honesto. E preciso de uma pessoa que gosta de gente. E aí, eu sei que você gosta, porque eu te acompanho. Você está sempre atendendo no Orgulho do Madeira, no Cristal do Calama, em outros bairros, em comunidades ribeirinhas, em comunidades indígenas, dentro dos presídios, gratuitamente nos fins de semana. Então eu tenho certeza que você é uma pessoa que gosta de gente. Então você preenche os pré-requisitos que eu quero para ser secretário de saúde. Eu falei, governador, mas eu não tenho interesse. Eu ajudo no que o senhor precisar, mas não como secretário. Por que, Edilton? Porque o secretário, se ele não roubar nada, como eu fiz, se ele for fazer tudo certinho, ele ainda leva processo. Por quê? Porque tem 10 mil pessoas. Você teve algum processo? Eu saí com alguns processos. Graças a Deus, todos que foram julgados, eu fui absolvido. E assim, até absurdo alguns processos muito absurdos, mas surgem, né? Por quê? Porque você tem 10 mil pessoas abaixo de você. A Secretaria de Estado da Saúde tem 10 mil servidores. E uma pessoa lá em São Francisco do Guaporé, ou lá em Extrema, ou lá em Cacoal, faz alguma coisa ali e você pode ser processado junto e vai responder isso na justiça. É muito ruim. Então eu não queria. E aí fui falando que não queria e tal. E ele, não, vai e pensa de novo. Depois eu volto numa outra vez que ele me liga. Aí ele falou, rapaz, é o seguinte...
Você acredita que o Bolsonaro ganhou foi uma missão de Deus? Porque ele não tinha percentual, não tinha tempo de televisão, não tinha nada e ganhou a eleição. Eu falei, concordo. Aí ele falou, pois é, e eu também ganhei na mesma situação, sem dinheiro, sem recurso, sem nada. Você concorda que foi que Deus me deu essa missão para ser governador aqui? Eu falei, concordo. Então, Deus me deu essa missão de ser governador e eu estou te dando a missão de ser secretário de saúde, a pedido de Deus, para poder ajudar esse povo. Aí eu acabei ficando numa situação difícil, né? Difícil de fugir, hein? Difícil de fugir. Difícil de fugir. Tinha feito vários atributos. Parabéns, governador. Você usou o argumento correto. E aí acabei indo, então. Virei secretário de saúde e logo em seguida que eu entro para a secretaria vem um negócio que eu não sei se você ouviu falar. Pandemia, você ouviu falar? O que é isso? Né, todo mundo ouviu falar, todo mundo conhece. Veio essa guerra da pandemia, a pior fase da saúde pública no planeta Terra. Né, a pior crise sanitária que já existiu, e a gente estava à frente. E acredito que foi uma missão de Deus, a gente estava à frente ali mesmo. Né, e pudemos mostrar o nosso trabalho, trabalhamos bastante, de forma intensa, e aí o governador pediu que nós saíssemos candidato, para continuar ajudando o estado de Rondônia, agora trazendo recursos, trazendo emendas, e aí lancei meu nome para deputado federal. Graças a Deus as pessoas reconheceram o nosso trabalho, reconhecem o nosso caráter, né, reconheceram o nosso caráter e colocaram lá na urna o voto, 85.604 votos, né, uma votação expressiva, graças a Deus. E agora lá na Câmara estou procurando honrar cada um desses votos, trabalhar de forma correta, de forma honesta, elaborando e defendendo bons projetos, não deixando aprovar maus projetos, né, trabalhando contra, né, seguindo os princípios e preceitos cristãos, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização, descriminalização e despenalização de drogas. Né, e falo com propriedade sobre esse assunto, porque sou professor há muitos anos, dou uma palestra antidrogas há mais de 15 anos, né, sou médico legista, sou médico cirurgião, atendi muita gente com problema de droga no Hospital João Paulo II, pessoas que fumaram maconha, atropelaram alguém, bateu o carro, pessoas que usaram algum outro tipo de droga, se agrediu, usou algum tipo de droga, capotou o carro, teve overdose. Né, então atendi muita gente. Então trabalhando contra isso, a favor das nossas crianças, defendendo as nossas crianças, a pureza da criança, defendendo as nossas mulheres, as nossas escolas, as nossas igrejas, defendendo a tríade, né? Deus, pátria e família, e ainda a liberdade, defendendo a liberdade também. Então continuamos lá, fazendo um trabalho que a gente caracteriza como um bom trabalho, um trabalho importante e trazendo muito recurso para Rondônia, trazendo muito recurso especialmente para a área da saúde, né, que a gente tem feito. Então, estamos numa nova fase agora. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é retórica. O seu principal desafio como secretário de saúde foi a pandemia? Sem dúvida, né? Sem dúvida foi a pandemia. Não dava para fazer mais nada além da pandemia. A pandemia consumia todas as nossas forças, consumia todo o nosso tempo, todo o nosso trabalho, todo o recurso que tinha. Então, realmente, foi um período muito difícil, muito difícil. Né? Quem trabalhou mais próximo da gente sabe o quanto a gente emagreceu, o olho fundo, dificuldade, noites e noites sem dormir, né? Trabalhando dia e noite, literalmente. Foi realmente o período mais difícil da minha vida, no total, com certeza. Né? 2 anos de pandemia, 2 anos e pouco, no qual eu envelheci uns 20 anos. Houve aqui em Rondônia algo que foi atípico. Na época, no auge da pandemia, todos os estados fizeram aquisição de... compraram, né, o hospital de campanha de lona. Por que Rondônia não comprou um hospital de campanha de lona? Porque um de lona custava 22.800.000 e só durava 6 meses. Tinha que ser derrubado em 6 meses, porque ele é de compensado, de lona... Tinha que ser jogado no chão em 6 meses. E nós compramos um de alvenaria por 12 milhões, todo equipado, Hospital Regina Passes, com respiradores, com monitores, bomba de infusão, com 3 salas de cirurgia, que nem foram usadas na pandemia, mas hoje está fazendo 30 cirurgias por dia. E nós compramos esse hospital de alvenaria. E detalhe, o de lona teria que ter comprado um na primeira onda, 22.800.000. Um na segunda onda, mais 22.800.000. Um na terceira onda, mais 22.800.000. E esse terceiro já teria sido derrubado, teria virado pó, lixo. Hoje, naquela época nós pagamos 12.800.000. Ele durou a primeira onda, durou a segunda onda, durou a terceira onda, salvou milhares de pessoas e hoje opera 30 pessoas por dia. Hospital Regina Passes, no centro de Porto Velho, que vai durar mais 50 anos. E fui processado. Disseram que eu comprei um hospital superfaturado.
Por 12 milhões e 800. Um hospital que está aí não, até por hoje. 12 milhões. 12 milhões. Enquanto o de lona era 22.800. Mas- Mas é porque tinha muita gente que tinha interesse em vender o hospital de lona. E nós, como não favorecemos interesses alheios, que não seja o interesse do povo, aquilo que vai ser bom para a nossa população, para a nossa gente, nós não nos rendemos a isso. E aí tivemos essa... Mas aí. o hospital de lona vem todo equipado, né? Vem equipado, mas em 6 meses tem que jogar ele fora. Não, mas equipado com usina de oxigênio. Usina de oxigênio, não. O Hospital Regina Passes tem uma usina, tem uma fábrica de oxigênio. Uma usina de oxigênio. Ele tem. Sim, mas qual é o equipamento que vem no hospital de... Vem com as campanha? camas improvisadas, né? Eu não sei ao certo, não lembro ao certo quais equipamentos que Equipamento médico, vinham. vem com algum? Equipamentos médicos, vinham alguns equipamentos médicos. Por 22... Por 22.800.000. E qual que é a capacidade de atendimento no hospital de campanha? Quantas pessoas dá Esse pra aí atender? era mais ou menos em torno de 100 e poucos leitos. Que é Cento- mais ou menos o tamanho que o Regina Passes nos serviu. Ele serviu até 140 leitos, porque ele não cabe esse tanto de gente. Mas onde era, por exemplo, centro cirúrgico, tinha 3 salas de cirurgia grande. Nós montamos leitos para internar as pessoas. Né? E várias outras alas que eram consultórios, etc. A gente montou tudo leito. Então ele chegou a atender com 140 leitos. Então foi assim, algo realmente... Eu me orgulho, eu me emociono quando eu passo na porta do Regina Passes e falo assim, aqui nós fomos responsáveis por comprar esse hospital, que custou 12 milhões. Se nós tivéssemos comprado de lona, teríamos gasto quase 70 milhões com 3 hospitais e não teria mais. Nós gastamos 12, está ele de pé, com UTI, com os equipamentos, com sala de cirurgia, com equipamento de videocirurgia, está lá de pé. E eu fui processado. Graças a Deus, absolvido, né? Graças a Deus, absolvido. Mas assim, é para te mostrar que um secretário de saúde, por mais que ele faça a coisa correta, ele leva processo. E foi o que aconteceu com a gente. Né? Mas todos que foram julgados até agora, graças a Deus, fomos absolvidos, porque nós não fizemos nada de errado. Nós tentamos salvar a vida o tempo inteiro, cuidar de pessoas num momento grave da saúde pública do estado de Rondônia, do mundo inteiro, que foi a pandemia da Covid-19. Na época da pandemia, o que a gente ouvia falar muito, principalmente pela proximidade daqui do nosso estado, é a falta de oxigênio em Manaus. Por que que aqui não houve essa falta? Aqui nós tivemos alguns detalhes, bênção de Deus, né? Nós conseguimos, por exemplo, Regina Passes tinha uma fábrica de oxigênio, o Hospital Regina Passes, e nós conseguimos montar alguma logística importante de armazenamento de oxigênio. Por exemplo, nós aumentamos a capacidade do hospital Semetron, aumentamos muito, triplicamos, eu acredito, ou quadriplicamos. Só um minuto. Perdão. Nós aumentamos também do hospital de base e do hospital regional de Cacoal. No Cero, aquele hospital improvisado que nós fizemos na zona leste, um hospital que, na verdade, era um galpão que atendia fisioterapia. E nós transformamos em 60 leitos de UTI. Algo assim, maravilhoso, com a ajuda da iniciativa privada, de vários empresários, o Adélio Barufaldi, pessoal da Maroc também. Uma série de empresários ajudaram e nós conseguimos montar. O Chico Holanda foi uma pessoa que ajudou muito também, e vários outros. E lá tinha uma usina de oxigênio grande, um armazenamento de oxigênio grande, tanques imensos. Também lá na Zona Sul, que nós temos a AME, UTI, também montamos uma usina grande para armazenar oxigênio. Então a gente se precaveu e não deixou faltar oxigênio. O Amazonas tem um problema grave, que é a BR-319, que não é asfaltada. Chegaram a sair caminhões de oxigênio de Rondônia para lá. Atolaram na estrada. E era época de chuva e as pessoas morrendo por falta de oxigênio no Amazonas. Então nós tomamos algumas precauções de armazenamento. Se você passar na porta desses hospitais, tinha lá aqueles cilindros imensos de oxigênio armazenado ali. Então se acabasse o oxigênio do planeta, não tivesse mais aqui em Rondônia, aguentaria ainda uns 30 dias aí de oxigênio. Então, medidas que nós tomamos, né, graças a Deus, para tentar evitar a falta de oxigênio no estado. Realmente o seu trabalho, ele foi um trabalho magnífico. O reconhecimento veio. Graças a Deus. Né, tanto que você foi eleito deputado federal com o maior número de votos em toda a história de Rondônia, não é isso? Dentre os homens, eu fui o mais votado da história. Ah, é? Teve outras pessoas? A Marinha Halpe, né? Ela teve mais votos? Teve um pouco mais voto que eu. Eu não sabia. Para mim tinha sido... Então, isso aí é o reconhecimento. E eu, como cidadão, eu quero aproveitar, quero agradecer. Não estou falando aqui mais como amigo, como
uma pessoa que te admira, eu estou falando agora como cidadão, como eleitor, como rondoniense. Quero agradecer pelo seu trabalho. Realmente Rondônia foi um exemplo para o restante do país, para atravessar essa crise, a crise da pandemia. E agradeço muito a você, agradeço ao governador por ter tratado assim com tanto amor e tanto carinho ao povo rondoniense numa hora tão difícil. Eu particularmente, eu não perdi nenhuma pessoa próxima a mim pela doença, mas eu pude ver algumas pessoas que perderam a vida, não tão próximas, mas eu fiquei por notícia, né? Então, como rondoniense, eu agradeço a você do fundo do coração. Não estou nem falando como amigo, não. Esquece a nossa amizade, estou falando só como rondoniense, como cidadão. E que de fato, eu peguei Covid 2 vezes. A última vez eu estava em Ji-Paraná, inclusive eu fiz o teste lá em Ji-Paraná, porque no teste público, nas farmácias tinham acabado o kit, né? Então eu precisava voltar para Porto Velho, mas não queria voltar com Covid. Fui lá, tinha uma fila enorme, mas todo mundo foi atendido. Eu não vi ninguém reclamando que voltou sem atendimento. E tudo isso graças ao trabalho. O trabalho, eu já te vi, antes da gente ter essa proximidade, eu tinha te visto em alguns locais trabalhando, já te vi na BR, parado na BR. Teve uma vez eu estava chegando ali perto da entrada de Samuel, você parou o carro lá, estava tentando fazer uma ligação, acho que estava procurando sinal. Eu passei viajando, voltando ali, eu só vi que era você porque não tem como, né, não identificar o doutor Fernando Máximo. É pela barba, né? É pela barba, deu para ver a barba. Ele estava de costas, mas eu consegui ver a barba. Então, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, mas está feito o convite para você estar aqui conosco na semana que vem, porque nós não falamos sobre o seu trabalho lá na Câmara, nós não falamos sobre os seus projetos de lei, sobre as PECs, nós não falamos sobre uma série de situações, como o que você fez na Secretaria de Saúde, além, né, de enfrentar esse desafio enorme que foi o enfrentamento da Covid. E está feito o convite para você estar aqui conosco na próxima semana novamente. Se você aceitar o convite, você vai ser o primeiro que repete. Que vem 2 vezes. Que vem 2 vezes, ainda mais seguida. Será uma honra, meu irmão. Então, será uma honra muito grande. Está feito o convite. E se tiver alguma consideração final, nós vamos encerrar o nosso programa. Ele vai tocar um louvor, tá? Mas você tem mais alguma consideração antes do... Não, quero agradecer, né, a todos as pessoas que votaram em mim, as pessoas que confiam no nosso trabalho. E, além disso, né, pedir para você que está nos assistindo, que acredita em Deus, que nas suas orações coloque lá o nome, Dr. Fernando Máximo. A gente precisa muito desse apoio espiritual, precisa muito das orações, né, porque isso é fundamental. Essa guerra que a gente vive lá em Brasília é uma guerra física, mas é uma guerra muito mais espiritual do que física. Né? Então, eu quero pedir para você, se você acredita em Deus, não se esqueça nas suas orações, coloca meu nome lá no seu livro de oração, Dr. Fernando Máximo, porque nós precisamos muito disso. As orações foram fundamentais. Na época da pandemia, as orações são fundamentais na minha vida, a vida inteira. Minha vida é uma vida de vários milagres que têm acontecido. Né? Então eu creio muito nisso, creio muito em Deus e peço a você, para nas suas orações colocar lá Dr. Fernando Máximo e família, porque nós precisamos muito desse apoio espiritual. Quero agradecer muito a você, Dilton, meu amigo, né, por ter me convidado, por estar aqui com vocês nesse momento agradável. A casa é sua. Muito bom, a entrevista é muito boa, tanto é que o tempo passou muito rápido, né? Exatamente. Quando a entrevista é boa, o tempo passa rápido, né? Eu gostei muito de ser entrevistado por você. Né, mandar um abraço para o Alcides, que está aqui fora, para o Cláudio, né, para toda a equipe técnica que trabalha com você aqui. Foi um prazer muito grande, foi uma honra muito grande. Deus abençoe muito você e família, abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. E vai lá na nossa rede social, comenta, faz um comentário, veja o nosso conteúdo lá, @drfernandomaximo007 no Instagram. Deus abençoe e muito obrigado. Então nós encerramos mais um RTN Revista
E eu passo novamente a palavra ao doutor Fernando Máximo. Não ao doutor Fernando, agora ao cantor Fernando Máximo. Fica à vontade. Meu Deus do céu. Você vai cantar comigo, Dilton? Se eu souber a música... Puxa um aí que você sabe, Dilton. Vamos cantar aqui. Gente, eu acho que isso tira a audiência, viu, Dilton? Você tem certeza? Não, eu faço questão. Eu não tem problema. Se perder 2 ou 3 telespectadores, não tem problema, não. Vamos lá, um aqui eu A cantei. gente vai perder 2 ou 3, mas vai ganhar 2 ou 3 mil. Eita, que bênção. Eu sou desafinado, não sou cantor, né? Mas já que o Dilton tá insistindo tanto, eu tô desde o começo do programa tentando enrolar ele, né? Pra fugir dessa parte. Não funcionou. Mas não deu. E como ele que manda aqui, né? Só vai desligar a câmera e ler quando ele pedir. Tem um hino que eu gosto, que é Escudo, gosto muito. Conhece? Conheço muito. Vai cantar comigo? Inclusive, Daniel, é pra você, tá? Meu filho. Ah, o Daniel gosta, né? A preferida dele. Daniel, pra você então. Cantar só um pedacinho pra espantar menos as pessoas. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Daniel, é pra você, Daniel. Um abração. Deus abençoe.